O som atinge primeiro. Uma sala de reuniões cheia de risadas. Não do tipo caloroso. O tipo que tem dentes. Marcus Webb fica parado por 3 segundos. Sua xícara de café a meio caminho dos lábios. Terno escuro, perfeitamente passado. Relógio que lhe custou 2 semanas de horas extras. As risadas estouram ao seu redor como vidro. Sua cama é grande o suficiente para uma mulher de verdade. As palavras vêm de Richard Hayes, VP de operações, reclinando-se em sua cadeira de couro como se fosse o dono da sala. Dono de Marcus. O rosto de Richard está vermelho de tanto rir, sua mão batendo na mesa de mogno. Ao seu redor, 12 outros executivos sorriem. Alguns desviam o olhar. Uma mulher estuda seu telefone com um interesse súbito e desesperado. Marcus coloca a xícara de café na mesa. Devagar. A cerâmica toca a mesa sem fazer barulho. A cama dele provavelmente cheira a fórmula e creme para fraldas. Richard continua, sua voz oleosa de satisfação. Pais solteiros não são homens de verdade, eles são babás brincando de casinha. A sala explode. Nem todos riem, mas o suficiente para que importe. O suficiente para que Richard acredite que venceu. Marcus não se mexe. Não fica vermelho. Seus olhos escuros não se afastam da planilha à sua frente. Para quem está assistindo, ele já se desconectou. Já aceitou a humilhação. É isso que Richard quer que eles pensem. Mas Marcus está calculando. Ele está contando os segundos até que este momento mude tudo. Ele tem 41 anos. Sua filha, Zara, tem 8. A mãe dela foi embora quando Zara tinha 2 semanas. Deixou uma nota na bancada da cozinha e uma vida inteira de perguntas para uma garotinha que cresceria perguntando por que não era suficiente para fazer alguém ficar. Marcus passou 8 anos respondendo a essa pergunta com sua presença, sua atenção, sua absoluta recusa em deixá-la acreditar na mentira de que o abandono tem a ver com valor. Zara dorme com uma luz noturna, em forma de lua crescente. Ela tem medo do escuro e de tempestades, e do que acontece quando seu pai precisa trabalhar até tarde. Marcus a busca no cuidado pós-escolar às 18h47 todas as noites. Ele faz o jantar para ela. Ele trança o cabelo dela nas noites de domingo enquanto ela lê suas histórias em quadrinhos. Sua cama não é grande o suficiente para uma mulher de verdade. Richard está certo sobre isso. Sua cama mal é grande o suficiente para Marcus e Zara quando ela se enfia às 3 da manhã porque teve um pesadelo. A cama dele é exatamente do tamanho certo para o que importa. Richard ainda está falando. Seu ímpeto está crescendo. Sua confiança atingindo o auge porque ninguém o parou ainda. É assim que homens como ele funcionam. Eles testam os limites, e quando ninguém reage, o limite se dissolve. Pais solteiros, Richard diz, balançando a cabeça como se estivesse discutindo uma doença. Eles estão desesperados, patéticos, sempre procurando alguém para salvá-los. Sempre. Sempre. Marcus diz em voz baixa. Absolutamente aterrorizante para homens como você. A sala fica em silêncio. O tipo de silêncio que acontece bem antes de algo quebrar. O rosto de Richard se endurece. Com licença? Marcus fecha seu laptop. Ele leva seu tempo. Seus movimentos são deliberados, controlados, os movimentos de alguém que aprendeu que o poder muitas vezes é silencioso. Ele se levanta. Ele é alto, 1,91 m, largo nos ombros por anos de trabalho braçal antes de se esforçar para entrar na gestão. Seu terno de repente parece menos uma fantasia e mais uma armadura. Ele olha diretamente para Richard. Um pai solteiro, diz Marcus, sua voz firme e profunda. É um homem que escolheu seu filho em vez do conforto, em vez do sono, em vez do orgulho, em vez da possibilidade de uma mulher que ficaria. Isso te aterroriza porque prova que sua vida é uma escolha. Você escolheu status em vez de significado. Você escolheu esta mesa de conferência em vez de qualquer um que realmente importa. E toda vez que você vê um homem como eu, você vê o que você abriu mão. A mandíbula de Richard se contrai. Ele tenta se recuperar. Isso não é. Sua cama é grande o suficiente para uma mulher de verdade.
Marcus repete para ele, seu tom cirúrgico. Richard, sua cama é bem grande. Você teve 4 delas em 5 anos. Nenhuma delas ficou. Você sabe por quê? Porque uma mulher que procura um homem de verdade não o encontra em alguém que precisa humilhar pessoas mais fracas do que ele para se sentir poderoso. Uma mulher de verdade quer um homem que entende que força significa proteger os outros, não destruí-los. O silêncio mudou. Não é mais hostil. É instável. A energia na sala mudou. E todos podem sentir isso. Marcus puxa sua cadeira e se senta novamente. Ele abre seu laptop como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de detonar toda a imagem cuidadosamente construída de Richard Hayes. Os números do Q3 estão no arquivo que enviei ontem, diz Marcus para a sala, sua voz profissional e fria como gelo. A receita aumentou 23% nas divisões que gerencio. Maior taxa de retenção da empresa, menor rotatividade. Isso não é porque eu não sou um homem de verdade. É porque eu entendo o que liderança realmente significa. Significa que as pessoas querem ficar. As pessoas querem trabalhar para você. As pessoas acreditam em você. Ele olha diretamente para Richard mais uma vez. Ninguém quer trabalhar para você, Richard. É por isso que você tem que vir às salas de reuniões e contar piadas sobre pais solteiros. É o único poder que lhe resta. A apresentação continua. Ninguém comenta sobre o que acabou de acontecer. Mas todos se lembram disso. A mulher que estava olhando para o celular lentamente levanta os olhos e observa Marcus pelo resto da reunião. Um executivo mais jovem no canto faz anotações, não sobre o orçamento, mas sobre as palavras de Marcus. Richard senta-se rígido, com a boca em uma linha fina, as mãos cerradas sobre a mesa. Quando a reunião termina, Marcus arruma sua bolsa e sai sem reconhecer ninguém. Ele não precisa. O dano está feito e é permanente. Ele cruzou uma linha com Richard Hayes que não pode ser desfeita. Em um mundo corporativo, isso significa consequências. Ele as recebe mais rápido do que esperava. Às 14 horas, Marcus é chamado para o escritório de sua diretora. A diretora, uma mulher chamada Patricia Wells, senta-se atrás de sua mesa com os dedos entrelaçados. Ela está na casa dos 60 anos e tem observado pessoas como Richard subirem além dela por décadas. Foi um momento e tanto na sala de reuniões. Ela diz, sem julgamento na voz. Marcus se senta. Sim. Você entende que Richard vai registrar uma reclamação. Ele vai alegar que você criou um ambiente de trabalho hostil. Eu sei. Patrícia se inclina para trás. Você também entende que na América corporativa não importa quem está certo. O que importa é quem tem mais poder. Richard está aqui há mais tempo. Ele tem relacionamentos com o conselho. Ele tem antiguidade que protege homens que intimidam. Marcus completa. Eu conheço as regras. Então por que você fez isso? Marcus pensa em Zara. Sobre a arrecadação de fundos da escola, onde um pai fez um comentário sobre pais solteiros serem estatisticamente mais propensos a criar filhos problemáticos. Sobre a professora que sugeriu que Zara parecia ansiosa e perguntou se Marcus estava cuidando dela adequadamente. Sobre cada momento em que sua filha assistiu o mundo, presumir que há algo quebrado em sua família porque a mãe dela foi embora. Porque ela estava na sala, diz Marcus. A expressão de Patrícia muda. Compreensão. Ela também tem uma filha. Richard ia dizer coisas piores, continua Marcus. Isso ia escalar. E eu poderia deixá-lo. Eu poderia manter a cabeça baixa, manter meu emprego, manter a paz. Eu fiz isso. Por 8 anos eu fiz isso. Mas minha filha já é velha o suficiente para entender o que as pessoas pensam sobre nossa família. Eu não vou deixá-la crescer acreditando que seu pai é fraco porque ele fica em silêncio. Patrícia fica em silêncio por um longo tempo. Então ela acena com a cabeça. Richard vai pressionar pela sua suspensão, talvez pela sua demissão. Eu vou lutar contra isso, mas não posso garantir uma vitória. O conselho é avesso a riscos. Eles vão escolher a estabilidade em vez da justiça. Eu entendo. Entende? Patrícia se inclina para a frente. Porque você tem uma filha que depende da sua renda.
Você provavelmente tem uma hipoteca, empréstimos estudantis. Você vai lutar essa batalha com tudo que tem e pode perder tudo. Não tudo, diz Marcus. Eu ainda a terei. Isso é o que eu não posso perder. Patrícia o observa por um longo momento. Então, ela se levanta e caminha até sua janela. Seu escritório tem vista para a cidade, todos aqueles prédios, todas aquelas corporações fazendo suas regras e decidindo quem sobrevive e quem não. Vou fazer algo que quero fazer há 15 anos, diz Patrícia. Vou documentar cada comentário inadequado que Richard já fez. Vou puxar seus e-mails, seus registros de reuniões, toda a sua história de microagressões e assédio sexual. Ele também ultrapassou limites com outras pessoas, mulheres, pessoas de cor, funcionários juniores que tinham medo de se manifestar. Vou construir um caso tão abrangente que o RH não poderá ignorá-lo. Marcos sente algo mudar em seu peito. Patrícia se vira para ele. Mas você precisa entender o que isso significa. Se eu fizer isso, Richard saberá que foi você. Ele vai te ver como alguém que destruiu a carreira dele. Essa é uma marca que te acompanha. Outras pessoas na rede dele também saberão. Elas não vão te contratar. Elas não vão te recomendar. Sua reputação nesta indústria vai refletir que eu defendi o que é certo. Marcos diz em voz baixa. Patrícia sorri. É triste e feroz ao mesmo tempo. Exatamente. 3 dias depois, o e-mail chega. É do RH, solicitando uma reunião formal sobre o comportamento de Marcos na reunião do conselho. A linguagem é neutra, mas a mensagem é clara. Eles estão avançando com uma investigação. Marcos recebe uma cópia da reclamação que Richard apresentou. É detalhada, quase impressionante em sua desonestidade. Richard afirma que os comentários de Marcos foram motivados racialmente, que ele estava fazendo suposições sobre Richard com base em sua raça. Ele alega que Marcos criou um ambiente de trabalho hostil. Ele fornece capturas de tela de e-mails tirados de contexto. É uma aula magistral em manipulação, mas anexado ao arquivo de RH está o contra-relatório de Patrícia. Tem 63 páginas. Documenta 15 anos do comportamento inadequado de Richard, organizado por categoria: assédio sexual, insensibilidade racial, abuso de poder, retaliação contra funcionários que o desafiaram. Há e-mails onde Richard fez comentários sobre os corpos das mulheres. Há transcrições de reuniões onde ele zombou das origens dos funcionários. Há um padrão tão claro, tão abrangente, que é impossível ignorar. A investigação leva 3 semanas. 3 semanas de espera. 3 semanas voltando para casa com Zara e fingindo que está tudo bem, enquanto internamente ele está analisando todos os possíveis desfechos. 3 semanas sem conseguir dormir à noite, calculando o que pode pagar se perder o emprego. Quanto tempo suas economias durarão? Se sua mãe poderia ajudar com as mensalidades da escola da Zara. Se há uma maneira de fazer isso funcionar se tudo desmoronar. Zara percebe o estresse. Ela é inteligente demais para não perceber. Uma noite, ela se senta ao lado dele enquanto ele está olhando para seu laptop, os números se misturando. Papai, seus ombros estão tensos, ela diz, estendendo a mão para tocar seu pescoço. Como uma tartaruga se escondendo em sua casca. Marcos percebe que ela está certa. Ele tem se mantido tão rígido que todo o seu corpo se tornou uma armadura. O trabalho tem sido complicado ultimamente, meu bem, ele diz a ela. Por causa do que você disse na reunião? Marcos olha para ela. Ela sabe. Claro que ela sabe. Zara ouve tudo. Ela processa tudo. Ela estava esperando que ele reconhecesse isso. Sim, ele diz. Porque eu disse algo que precisava ser dito. E agora há pessoas que estão bravas por causa disso. Você se arrependeu de ter dito? Ela pergunta. Não, nunca. Então por que você está com medo? A pergunta é tão direta, tão cortante, que Marcos precisa desviar o olhar por um momento. Sua filha de 8 anos acabou de despojar sua pretensão e lhe perguntou a única coisa que ele não queria admitir. Porque eu tenho medo de te perder. Marcos diz finalmente. Se eu perder meu emprego, tenho medo de não conseguir cuidar de você da maneira que devo. Zara pega sua mão. Sua palma é pequena,
quente e firme. Você cuida de mim sendo honesto, ela diz. Você me disse isso. Você disse que sempre dizemos a verdade nesta família, mesmo quando é difícil. Você fez isso. Marcos a puxa para perto dele e se permite chorar pela primeira vez em semanas. Sua filha o abraça como se fosse a mãe, como se fosse ela quem o estivesse protegendo. E talvez seja assim que às vezes deve ser. Talvez ser pai não signifique ter todas as respostas. Talvez signifique estar disposto a se mostrar vulnerável na frente do seu filho e deixá-la ver você se recompondo. No final dessas 3 semanas, Marcos é chamado de volta ao escritório de Patrícia. Richard é demitido, não suspenso, não realocado. Demitido por justa causa, com a causa sendo má conduta documentada que se estende por mais de uma década. Os aliados de Richard na empresa começam a se reunir. Fala-se que ele pode encontrar trabalho em uma empresa concorrente, usando suas conexões para garantir que Marcos nunca mais trabalhe na indústria. Mas o dano à reputação de Richard já está feito. A notícia vazou. Fóruns da indústria estão discutindo sua demissão. Seu nome está se tornando sinônimo do tipo de executivo que não pertence a ambientes corporativos modernos. Marcos deveria se sentir vitorioso. Em vez disso, ele se sente cansado. Naquela noite, ele busca Zara no cuidado pós-escolar. Ela está usando a jaqueta que ele comprou para ela no mês passado, aquela com o sistema solar bordado nas costas. Ela tem lido sobre o espaço, fazendo perguntas sobre buracos negros e se há vida em outros planetas. Ela é brilhante e curiosa e tem medo de que ele trabalhe demais. Papai, você está triste, ela diz enquanto dirigem para casa pelo trânsito da hora do rush. Não, querida, estou apenas pensando. Sobre o quê? Marcos considera mentir, dizer a ela que está tudo bem, mas ele prometeu a si mesmo que não fará isso. Ele não vai deixar que ela cresça pensando que as emoções são algo a ser escondido. Sobre como às vezes fazer a coisa certa é mais difícil do que fazer a coisa fácil, ele diz. Zara pensa sobre isso. Ela está sempre pensando, sempre processando o mundo como se fosse um quebra-cabeça que precisa entender. Você fez a coisa certa? Ela pergunta. Sim. Mesmo que tenha sido difícil? Especialmente porque foi difícil. Zara acena com a cabeça como se isso fizesse perfeito sentido. Ela se inclina e dá um tapinha em seu braço. Um gesto tão dolorosamente adulto que Marcos precisa piscar para conter as lágrimas. Estou orgulhosa de você, papai. Ela diz. Eles dirigem para casa na luz da noite. O céu está ficando roxo nas bordas, o sol derretendo no horizonte. Zara fala sobre seu dia, sobre sua prova de matemática, a nova garota na sua classe e o projeto de ciências sobre ecossistemas. Ela está planejando construir um terrário. Ela quer incluir 3 tipos diferentes de plantas, insetos reais e uma pequena fonte de água. Tem que ser equilibrado, ela explica seriamente. Tudo tem que precisar um do outro, ou desmorona. Marcos pensa sobre ecossistemas e equilíbrio, e como um pai solteiro e sua filha não estão quebrados. Eles estão equilibrados. Eles estão completos. Eles cuidam um do outro. Eles precisam um do outro. Isso não é uma falta. Isso é tudo. Eles chegam em casa, na sua pequena casa, a que Marcos comprou quando Zara tinha 3 anos. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha mal grande o suficiente para 2 pessoas ficarem em pé. Mas há um quintal onde Zara pode correr e há espaço para ela crescer. Isso é o que importa. Marcos faz o jantar, massa com legumes, do jeito que Zara gosta. Eles comem à mesa e ela conta mais sobre seus planos para o terrário. Ele escuta, faz perguntas e a ajuda a esboçar um design. Depois do jantar, eles trabalham juntos, reunindo suprimentos. Pedrinhas, terra, recipientes de vidro, plantinhas do viveiro. Leva 2 horas para construir. Eles trabalham com cuidado, Zara dirigindo e Marcos executando sua visão. Quando terminam, ela coloca na janela onde a luz do sol bate de manhã. Ela olha para ele como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Está perfeito, ela sussurra. Marcos a envolve com o braço. Está sim,
2 semanas depois, a diretoria convoca uma reunião. Patrícia avisa Marcos com antecedência que eles vão oferecer a ele uma promoção. Diretor de operações, o cargo que eventualmente teria ido para Richard. Isso vem com um aumento, mais autonomia e o reconhecimento implícito de que a empresa está assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu. Marcos considera recusar. O trabalho significa mais horas, mais estresse, mais tempo longe de Zara. Mas ele pensa sobre o que significa aceitá-lo. Significa que um pai solteiro não precisa desaparecer. Significa que um homem que escolhe sua filha não é expulso de espaços profissionais. Significa que enfrentar o bullying tem consequências reais, o tipo certo de consequências. Significa que da próxima vez que alguém tentar humilhar um pai em uma sala de reuniões, eles se lembrarão do nome de Marcos e pensarão 2 vezes. Ele aceita a posição. O anúncio é divulgado através das comunicações da empresa. Há uma foto no e-mail. Marcos em seu terno, com um rosto sério e digno. O título abaixo de seu nome diz: Marcos Webb, diretor de operações, liderando com integridade, nos levando adiante. Zara encontra o e-mail no laptop de Marcos. Ela lê 3 vezes. Você é importante, ela diz, olhando para a foto como se estivesse vendo seu pai pela primeira vez. O trabalho é importante, Marcos corrige gentilmente. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu teria dito exatamente a mesma coisa a Richard Hayes mesmo que eu não tivesse este trabalho. Mesmo que eu fosse demitido. Mesmo que eu não tivesse nada. Você sabe por quê? Por quê? Porque algumas coisas importam mais do que ser importante. Estar com você. Proteger você. Ensinar que não deixamos as pessoas nos machucarem e não deixamos as pessoas machucarem outras quando podemos impedir. Isso importa mais do que qualquer trabalho. Zara o abraça forte. Ela está crescendo. Marcos percebe que agora ela é apenas alguns centímetros mais baixa que ele. Em breve, ela será uma adolescente. Em breve, ela estará navegando em um mundo que a testará de maneiras que ele não pode protegê-la. Mas agora, neste momento, ela é sua garotinha e ela acredita nele. Naquela noite, Zara pergunta se podem dormir com a janela aberta para ver as estrelas. Eles fazem isso. Eles deitam na cama de Marcos, que não é grande o suficiente para uma mulher de verdade, segundo Richard Hayes. Zara adormece com a cabeça em seu peito, seu terrário brilhando suavemente na janela, capturando a luz da lua. Marcos fica acordado, ouvindo-a respirar, sentindo o peso dela contra ele. Esta é sua cama. Esta é sua família. Isso é o que é real. Na manhã seguinte, Zara acorda cedo e verifica seu terrário. As plantas já começaram a enraizar. A umidade no vidro indica que o ecossistema está funcionando, que tudo dentro está vivo e equilibrado e exatamente onde deveria estar. Ela se vira para Marcos com um sorriso tão brilhante que preenche todo o ambiente. Está funcionando, papai, ela diz. Tudo está funcionando. Marcos pensa em Richard Hayes e nas salas de reuniões corporativas e em todas as maneiras que o mundo tenta dizer a um pai solteiro que ele não é suficiente. Ele pensa no momento em que se levantou naquela reunião e reivindicou seu próprio poder. Ele pensa em como aquele único momento mudou tudo. Não apenas sua carreira, mas quem ele é aos olhos de sua filha. Ele puxa Zara para perto e lhe diz que sim, tudo está funcionando. Está tudo exatamente como deveria ser. Do lado de fora, o sol nasce sobre a cidade, brilhante e imparável, e cheio de promessas. Dentro, um pai e sua filha sentam-se juntos, observando seu pequeno ecossistema prosperar. Naquele momento, a cama de Marcos é grande o suficiente. Está cheia de tudo o que importa. Sempre esteve. E em algum lugar da cidade, Richard Hayes está aprendendo que você não pode humilhar um homem que já sacrificou tudo por algo maior do que ele mesmo. Que você não pode quebrar alguém que é inquebrável. Que alguns homens não são medidos pelo tamanho de sua cama, mas pelo tamanho de seu coração e pela profundidade de seu compromisso com as pessoas que amam. Isso é o que Richard nunca entendeu. Isso é o que ele passará o resto de sua vida se arrependendo.